Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins e hoje nós vamos falar deste plugin aqui, o Wallvox, que nada mais é do que um sintetizador de voz. Então eu já te aconselho a pegar uma pipoquinha, porque este vídeo vai ser longo. E claro, se você quer o kit de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, ativa o sininho para não perder nossos conteúdos. E claro, se puder me ajudar a fazer esta comunidade crescer, espalhando o conhecimento a um amigo, eu vou ficar muito agradecido e com certeza ele também. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. Então, como eu já dito na introdução, esse vídeo é um pouco longo, então eu vou explicar o plugin aqui meio que por partes, certo? Aqui, ó, nós temos essa primeira seção aqui, ó, que é a de entrada do plugin. Essa entrada aqui, ó, o que vai acontecer? Você tem sidechain e track. Por quê? Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso usar ele como sidechain, que eu estou direcionando este canal aqui para este aqui, onde está o plugin. Daí, quando eu toco... Dicionário de plugins. Então tá vindo para cá, certo? Então o que acontece? A voz aqui, que é a fonte, ela entra através do sidechain. Eu posso também trocar aqui para track e jogar este plugin ali direto dentro da track, certo? Então aqui eu vou ter, deixa eu tirar aqui, colocar no input. E daqui eu consigo... Ele vai modular, né? Vai fazer as modulações através do que ele está ouvindo aqui dentro da própria track. Vamos voltar ele aqui para o localzinho dele, né? Porque tem algumas outras coisas que eu quero mostrar para vocês de como ele funciona. Então tá certo? Aqui você vai ter este gate aqui, que é o seguinte, muitas vezes você vai notar que no decorrer desse vídeo várias coisas dentro aqui dos controles são utilizados para dar mais clareza e para o plugin entender melhor o som que está vindo, né? Qual que é a nota que ele precisa tocar. Claro que aqui tá meio feio porque tá tudo bagunçado e tal. Então o que acontece aqui? Aqui o gate, ele meio que vai fornecer um portão para abrir, entre aspas, a porta para quando a voz vem muito ruidosa, ou seja, quando vem com talvez muito reverb, ou talvez a gravação não é tão boa e tal, ele quer limpar um pouco essa gravação para chegar a voz mais pura possível, para ele traduzir melhor. Aqui do lado você vai ter um ganho dessa sessão, né, da voz que está entrando ali. Vamos colocar de volta aqui as coisas no lugar, para a gente entender como funciona. Então a voz está entrando, aqui você pode dar um ganho nela. Dicionário de plugins. Dicionário de plugins. Então basicamente é para isso que serve aqui o ganho. Aqui ó, nós temos a entrada do synth, que é uma entrada interna, e track, ou seja, ela pode vir tanto do sidechain como interna como track. Então, aqui o que o manual fala sobre isso? O manual fala o seguinte: a entrada de síntese determina qual sinal será usado como portador. Tradicionalmente, a portadora é o som do sintetizador interno, que é esse que a gente está vendo até agora, esse zumbidinho de abelha aí. O sintetizador integrado possui muitos recursos como geração de notas, mapeamento de notas e filtros de caracteres, projetado para fornecer uma paisagem sonora interessante e rica. Você pode, entretanto, usar outros sinais como portador, como por exemplo guitarras, baterias e outros instrumentos. Quando o synth é definido para track ou sidechain, o Note Generator e o Note Maper e o arpejador e o sintetizador integrado ficam indisponíveis, certo? Então aqui você tem essas opções. Então aqui, ó, nessa seção aqui, Note Source, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Aqui você tem alto, que ele vai definir se ele vai escutar o mid ou se vai ser através de voz, que ele vai manipular aqui o sintetizador interno. Então, por exemplo, se tiver aqui mid, você pode vir aqui, por exemplo, eu tenho aqui um canal mid. Veja aqui no Ableton, vou mostrar para vocês. Esse canal aqui, o 4, você pode vir aqui embaixo, normalmente ele vem assim, no output. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai setar ele lá, ó,
para o seu canal onde tem o Ovox. Veja que ele já abre o Ovox aqui, ó, e se eu tocar, o que vai acontecer ali com o Ovox, né? Ó, tô tocando aqui no teclado, ele tá tocando. Se eu botar, por exemplo, aqui, ó, as notas MIDI para rodar, olha lá, vai tocar e beleza, massa, né? Então você consegue controlar ele através do seu controlador MIDI quando aqui está em MIDI. Se eu colocar aqui em Voice, daí ele já não vai controlar, ó, você não está tocando lá, mas aqui não faz nada. Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar vir aqui e jogar ele dentro de um canal onde tem voz, ó, nesse caso aqui. Então colocando aqui, vamos vir para cá, abre, ali está em Voice. Daí ele vai ler as notas a partir do que ele ouve da voz. O ideal de você usar, por exemplo, no alto aqui, que ele vai poder estar alternando entre as duas de forma automática. E tem um detalhe, quando você usa MIDI, você vai ter uma precisão de afinação maior. Por quê? Porque a voz ela vai ter muita nuance, então você começa a ter certos problemas para o plugin entender. E daí por isso agora a gente vai ter essa nota mínima aqui, que é um C0. Isso aqui é super grave, né? Então você pegar lá no piano e colocar um C0, ele é praticamente a última nota lá, certo? Então é muito raro um cantor que vai chegar nessa extensão. E daí o que acontece aqui? Quando você quer gravar um cantor, você vai escolher aqui entre C0 e C2. Tudo que tiver abaixo dessas notas não será ouvido pelo plugin. Ou seja, se o cara cantar, digamos que está num Dó2, ele canta um Sol 1, por exemplo, o plugin já não vai entender. Daí precisa estar no Dó0. Mas isso aqui é uma extensão gigante, né? Gigante mesmo, assim. O Dó0 é um baixo bem forte, bem robusto, assim, de um cantor. Aqui nós temos o Sends. O Sends aqui, ele é um delimitador para o plugin entender qual nota vai estar tocando. Então, dependendo a proporção que você coloca nele aqui, ele vai entender, por exemplo, se aqui tiver em 100 e ele escutar um Dó, ele vai entender que o tom de entrada é um Dó sustenido. Por exemplo, se aqui tiver em 200, né? Se tiver em 200 ali, ele já vai entender, por exemplo, que um Dó é um Dó mesmo. Então, ele basicamente é isso que ele calcula. Já o time aqui, ele determina o tempo mínimo que deve passar em milissegundo ou intervalos de notas quando sincronizado, a partir do momento em que o detector de afinação ultrapassa a faixa de Sends antes de gerar uma nova nota. Tudo isso aqui tem a ver com a nota que o plugin está ouvindo e ele vai gerar, né? Por exemplo, se eu estou cantando um Dó lá, ele vai ter que gerar um Dó aqui também. Se você clicar aqui nessa colcheia aqui, ele muda de milissegundos para compasso, que é uma coisa que se torna mais precisa. Aqui nós temos um arpegiador. Então, o que o arpegiador vai fazer? Aqui você vai variar ele. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 é a extensão que ele vai arpejar o acorde ou as notas que você colocar. O arpejo basicamente é isso aqui, ó. Então, ó, é quando eu toco assim, uma nota de cada vez, certo? Então aqui ele vai fazer isso de forma automática. Por exemplo, eu vou colocar uma oitava aqui, eu vou segurar, vou colocar duas, ó, ele vai mais agudo. E aqui basicamente é a direção, ó. Olha aqui, subindo e descendo. E aqui, ó, é o quanto de vezes a velocidade, ó, que é mais rápido. Certo? E basicamente o arpegiador é isso. Aqui você tem um controlezinho que aumenta o plugin, ele te dá outros recursos, mas a gente já vai falar deles. Nessa seção aqui, a gente tem o mapa das notas, né? Então, tipo, como que quando você... Eu vou desligar o arpegiador aqui, só um pouquinho. Então, beleza. Aqui, ele vai montar meio que o acorde ou a escala que você direcionar aqui dentro dessas opções. Então, aqui, por exemplo, você tem aqui acordes. Então, você tem vários modelos de acorde aqui. Aqui você tem vários modelos de escalas. Aqui você tem vários modelos de harmonia.
certo? Então, basicamente, aqui é o que vai fazer aquele acompanhamento, né? Aquele efeito bonito, né? Que muitas vezes você escuta. Claro, para chegar naqueles efeitos bonitos que você vai... Se você pesquisar o Vox aí, você vai ver vários cantores usando. Uns efeitos, assim, lindos, lindos, lindos. Só que, como vocês vão ver no decorrer do vídeo, é bastante trabalhoso você chegar nos resultados, porque, basicamente, você vai estar trabalhando com síntese sonora, só que a ferramenta, a base é a voz, certo? E esse cadeadinho aqui, ó, ele serve para o seguinte. Quando eu escolho um preset aqui, muitas vezes esse preset ele vem numa tonalidade específica do preset. É dele, né? E daí, digamos que eu já configurei lá, fiz todas as mudanças tals aqui de afinação, encontrei os acordes que eu queria. E eu vou lá e mudo, vou falar assim, vou testar alguns presets e tals para ver se tem algum timbre de synth bonito aqui que eu posso usar. Ele troca. Quando esse cadeadinho está ativado, ele mantém. Não importa se você vai trocar ou não ali o preset, ele vai manter a afinação que você escolher. Aqui nesse cantinho, nós temos esse tecladinho aqui. Esse tecladinho é o seguinte, digamos que você não esteja feliz com todas essas opções que ele deu. O que você vai fazer? Vai fazer as suas. Simples assim. Então, esse tecladinho aqui, ó, você pode vir aqui e clicar dentro de um desses quadradinhos aqui, ó, e a partir daqui eu estou configurando o seguinte. Eu vejo ali que tem o Dó. Eu vou apertar aqui. Toda vez que eu apertar um Dó, olha o que vai acontecer. Aquelas notas ali, elas vão acompanhar o Dó. Por exemplo, se eu apertar um Sol, ó, elas já não vão aparecer aquele grupo de notas, certo? E aqui, ó, como vocês podem ver, está no Split. Então, quer dizer que quando eu troco de oitavas, essas notas acompanham. Se eu mudar aqui para Fold, o que vai acontecer? Independente de onde eu toque o Dó, elas sempre vão estar no mesmo local onde eu configurei. Basicamente é isso. Esse botãozinho aqui usa para apagar essa configuração. Apaga. Aqui você pode salvar. E é bem simplesinho assim. Já aqui nessa outra opção, o Vox aqui, ele é o oscilador, né? Esses Vox aqui são como se fossem os osciladores, né? Isso de forma bem resumida. E aqui a gente tem aqui a afinação do oscilador, então ele vai mexer nisso. Deixa eu zerar de novo aqui para a gente poder... Então aqui, ó, afinação. Esse formante aqui, ó, esse botãozinho desativa e ativa, aqui também vale isso. Ele é um negócio que é o seguinte, explicando bem grosseiramente, mas bem grosseiramente mesmo. Ele se trata do seguinte, é a voz com tudo que acompanha ela. Mas como assim? É uma voz com a sua ambiência, com os seus pigarros, com tudo, entendeu? Isso aqui é basicamente isso. Ele vai abranger o formante, né? O que o formante quer dizer? Quer dizer isso, que é a voz com todas as suas condições. Basicamente, este botão, ele controla a mudança de frequência do formante. Lembra que eu falei que durante o vídeo a gente sempre vê coisas que querem basicamente limpar a voz para o plugin entender de forma mais legível possível a voz? É basicamente isso. E aqui nós temos o ganho. É igual para os dois. Aqui, ó, nós temos esses dois botões aqui que são macros, né? São macros. Eles servem para você dosar a quantidade que os moduladores vão agir nesse plugin e os efeitos. Eles estão aqui, ó, a gente já vai tratar deles, os efeitos e os moduladores. Aqui, ó, nessa seção aqui, nós temos este botãozinho aqui, que é o exclusivo. Nessa seção aqui, ó, nós temos este botãozinho aqui que é o exclusivo, certo? Ele silencia o sinal Vox quando a sibilância é detectada. O que acontece? Quando a gente está cantando, a gente tem muito tss, tss, assovio e aquela coisa. E o plugin ele vai tentar entender isso, certo? E muitas vezes isso pode gerar uma coisa desagradável, né? Um som desagradável. Então, ele procura controlar isso e eliminar. E a dosagem disso é feita através desse botãozinho aqui da sibilância. Já a correção de voz aqui, ó, que você pode ver aqui, ela tem natural e hard. Eu vou ler aqui do manual. Natural, quantiza a afinação de acordo com o noteMapper em relação à afinação detectada. Nos casos em que há mais de uma única nota tocada, ou seja, carregada com mapas de acordes aqui, a afinação é quantizada para a nota mais próxima.
quando o Notemaper está desligado, a correção cromática é aplicada, certo? E o hard aqui é tudo isso, só que mais rápido. Esse voice aqui, ele é o seguinte. Aqui nós temos a voz entrando no plugin. Então, esse voice aqui, ele vai regular o quanto da voz ali original entra e se mistura com o som processado, certo? Aqui o synth, ele vai dosar como o próprio nome diz, o sintetizador. E aqui o Ovox, ele vai controlar aqui essas duas partes aqui. O tone. Ele vai dar abertura, o brilho, ou vai fechar. O out, que é a saída do plugin. Aqui é o limiter, que ele é bem importante, ele está ligado, você pode desligar aqui. Quando ele desliga, esse marcador que ele vai indicar picos vermelhos aqui, que está dizendo que está passando de 0 dB, ou seja, está distorcendo. E o limiter ajuda muito, porque muitas vezes quando você está configurando aqui o plugin, o que vai acontecer? Ele vai dar uns saltos às vezes e vai prejudicar o seu áudio. É um plugin, assim, como eu disse, bem chatinho de mexer. Agora, vamos abrir ele todo aqui para a gente analisar as partes aqui. Aqui a gente abre já meio que o sintetizador completo, né, da voz. Aqui, nessa parte aqui, ó, nós temos o seguinte. Vou zerar de novo aqui com Full Reset. Aqui nós temos, nessa parte aqui, você pode escolher qual onda que o sintetizador vai usar. Inclusive, conforme você vai passando aqui nesse eixo XY, ele vai dizendo para você, assim, vai misturando as vozes. Daí, para ter a onda pura, você tem que estar bem no cantinho. Aqui você tem um noise. E aqui você vai ter o filtro do noise direcionado ao A1, que é esse envelope aqui, ó. Certo? A gente vai falar dele também. Aqui nós temos a afinação em semitons, e aqui nós temos uma afinação, uma microafinação, uma afinação mais fina. Aqui nós temos vários tipos, né, de osciladores. Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui completamente o noise, ó. Com a mesma onda aqui, ó, você vai ter modelos diferentes de som, ó. Certo? Aqui embaixo você vai ter a quantidade de voz. Eles vão até 4. Aqui o detune é a abertura dessas vozes. E aqui o split, que não tem nada a ver com aquele outro, é o seguinte, ele vai tratar da abertura estéreo. Certo? Então, basicamente, sobre essa seção é isso. Passamos aqui para o filtro. Aqui, essa parte que esse filtro, veja o que o manual fala. A seção de filtro deformante é o componente-chave do plugin Ovox e da tecnologia ORS em geral. Isso é o que permite que nosso sintetizador emite a voz humana com tanta precisão. Pense nesse filtro formante como uma curva de EQ muito detalhada que está mudando constantemente para seguir a resposta de frequência de um sinal de entrada. Então vamos aqui para as funções dos seus componentes. Então aqui você tem esse botãozinho aqui que é o foco, né, que determina a faixa de frequência em que o detector de deformantes analisa com mais detalhe. Então, por exemplo, você tem um cantor que ele vai cantar mais ou menos ali entre, sei lá, 500 Hz e 1000 Hz. Claro, estou fazendo uma coisa que nada a ver, mas digamos assim, você vai atingir a média, então vai colocar esse Fox em 750. Então, basicamente, é isso que esse Fox faz. Você vai ter que deixar ele mais ou menos na média de frequências que o seu cantor canta, para ele poder achar melhor, entender melhor a entrada, né, da voz. Aqui no Key, né, você tem esse botãozinho aqui, o Key, ele define a inclinação do filtro Fox frequência. Valores baixos trazem uma detecção ampla e desfocada, o que resulta em um filtro de som abafado, e valores altos criam um filtro acentuado que acompanha de perto o sinal original do modulador.
Daí ele traz uma nota aqui, valores de Q muito altos podem criar aumentos acentuados na frequência fundamental e assim pode causar uma dissonância com a fonte, ou seja, se você talvez usar um Q muito alto, ele vai gerar uma frequência aqui que ela pode subir a afinação, o que gera uma dissonância com a fonte original. Já aqui nessa parte aqui, ó, mudança de formante, ele desloca todo o filtro formante pelo espectro. Uma mudança nessa configuração imita o efeito de diferentes tamanhos de pregas vocais. Valores negativos produzem resultados mais profundos, semelhante a uma voz masculina. Configurações positivas altas podem resultar em um som de voz de uma criança, tornando-se estridente no alcance máximo. Ele tem uma amplitude de menos 12 semitons e mais 12 semitons. E por fim, aqui nós temos o speed, que controla o tempo que leva para o filtro deformante transformar entre um estado para outro. Na configuração de velocidade mais rápida, o filtro é muito preciso. Configurações lentas produzirão algumas manchas, tornando o filtro mais suave e menos inteligível. Vamos escutar um pouquinho aqui, ó. Dicionário. Meio que dá uma abertura, né? Aqui fecha bastante. Ó, dá pra ver bastante o fechamento, ó. Ó, fazendo isso bem rápido dá para notar bem o que ele faz, né? Por fim, nessa seçãozinha aqui dos osciladores, nós temos a dinâmica da voz aqui, que ela controla a amplitude do modulador, entre aspas, voz, que será transportada para a portadora. Quando o Dynamics está definido para o máximo valor, o envelope de amplitude do sinal da voz de entrada é forçado completamente na portadora. A operadora rastreará o modulador com precisão. À medida que o valor do Dynamics diminui, o envelope de amplitude do modulador tem menos impacto na portadora. A operadora rastreia a voz mais livremente e ela se torna mais proeminente, certo? Aqui é o outro controle exatamente que eu venho falando para vocês. É a questão dele entender e grudar ou não ali na voz original, né? Nessa triste voz que eu gravei aqui, que eu fico torturando vocês. Então, o quanto que ele vai acompanhar ou não essa voz. Aqui nós temos o PAN, que ele vai definir o lado, né? E aqui é o ganho. Note que esse A1 aqui que tem aqui é tudo referente aqui, ó, a esse A1, certo? Basicamente esses dois são iguais. Então tudo que eu falei para esse aqui vale para esse aqui. Aqui nós temos a configuração do synth. Eu vou zerar de novo aqui que eu vou bagunçando ele, eu vou zerar ele de volta para a gente entender. Aqui nós temos mono. O mono é quando você não consegue montar acordes. Ele só toca uma nota por vez. Então, por exemplo, essas três notas. Se eu apertá-las de uma vez, só vai sair uma. Certo? Basicamente é isso. Aqui no follow pitch, ele é o seguinte. Quando o follow pitch está ativado, a curva de afinação original do modulador, incluindo suas notas, é forçada ao sintetizador integrado. Isso soa muito convincente quando usado com uma única voz. No entanto, se uma escala de nota particular, acordes ou outras notas MIDI forem usadas na portadora, a diferença de afinação pode criar dissonância. Quando o definido no alto, o follow pitch é ativado apenas por notas geradas por voz. Quando o notemeter está ativado ou o MIDI é reproduzido no plugin, o follow pitch é desativado automaticamente. Então, basicamente aqui é para conduzir, né, seguir a afinação. Follow pitch, seguir a afinação. Esse aqui é o ponto aqui. Aqui nesse Blade Ranger aqui, é o seguinte, define a faixa de flexão de afinação controlada pela rota de afinação do teclado MIDI. Aqui nós temos o portamento, legato,
always. O legato redefine os envelopes ao tocar legato entre duas notas distintas, e o always ele liga entre todas as notas conforme definido pelo tempo de valor, e o desligado obviamente não funciona. Então esse somzinho aqui, ó, o que ele vai, ó. Vou abrir bastante time para vocês entenderem bem, ó. É basicamente isso. Quando eu separo as notas, ou seja, eu estou apertando uma nota, mantendo ela segura e apertando outra. Quando eu toco uma nota, ó, estou separando as notas, daí não aparece esse efeito. Aqui, no tune, é a afinação. E aqui é a afinação fina, ó. Que é como se fosse uma micro afinação. Vamos zerar de novo aqui o plugin. Essa partezinha aqui a gente já comentou quando o plugin estava aqui fechado. A única diferença é que esses dois botõezinhos aqui, os macros, eles foram parar aqui, ó, nessa região. Agora vamos aqui para essa seção de baixo, que é a seção de equalizador. Seção de equalizador, o equalizador aqui funciona como todo e qualquer equalizador, né? Basta você acionar aqui. Aqui você tem o ganho dele, aqui você tem a frequência que ele vai agir e aqui você tem o key, certo? Aqui você tem 4 moduladores, certo? Então vamos ver aqui, ó. Aqui primeiro no LFO. No LFO você tem esse lápis aqui que você pode vir aqui e desenhar o que você quiser aqui. A borracha que ele apaga e você pode vir aqui e escolher, né? Escolher uma diferente e tal, e você pode vir aqui também e salvar os seus, ó. Tá vendo? Quando você aperta aqui, você salva o que você desenhou, digamos aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Então você pode criar os suas próprias ondas aqui. Aqui você tem a direção, ou seja, em loop, indo e voltando, pausado. Nesse outro ponto aqui, ó, você tem essas funções aqui, ó, que é o trigger. Aqui no trigger você tem essas funções aqui, que é o legato, que ele reinicializa o modulador sempre que uma nova nota é recebida, a menos que outra nota já esteja tocando, que é aquele lance. Se eu segurar uma nota e tocar outra, ele não vai reiniciar. Nós temos aqui o retrigger. O retrigger, ele reinicia o modulador toda vez que uma nova nota é recebida. O poly aciona um novo modulador para cada voz. Quando conectado a destinos polifônicos, por exemplo, os controladores internos do sintetizador, uma modulação independente será aplicada a cada voz. E o free é livre. E o sync, claro, sincronizado, obviamente. Aqui no rate, você vai ter a velocidade. Clicando aqui na cocheia, você troca de milissegundo para sincronia de compasso. No phaser, você vai dizer onde você quer que ele comece aqui. O smooth aqui, ele basicamente, ele é macia, né? Porque normalmente quando você usa modulador tipo LFO, ele vai dar uns techzinhos assim, que é da própria modulação por conta da volta. Então, o que vai acontecer? Isso aqui dá uma maciada nisso para não se tornar perceptivo. E esse warp aqui, ele na verdade é meio que uma... Você vai randomizar aqui o movimento, né, do modulador. Dentro do modulador a gente também tem esse sequenciador aqui. Aqui você vai poder definir a quantidade de repartiçãozinha aqui que você vai usar sequenciar. Aqui você pode levantar ou você pode clicar no lápis aqui e sair desenhando o que você quer, certo? Basicamente é simples assim. E aqui a quantidade de porcentagem que esse modulador vai agir aqui dentro. Aqui nós temos o envelope. O envelope você pode desenhar por aqui, certo? Pode desenhar por aqui. Ou você pode desenhar via aqui, ó, o attack, decay, sustain, release. E aqui, ó, nessas curvas, elas vão trabalhar onde estão esses outros pontinhos azul aqui, esses menores, né? Os que estão preenchidos. E aqui, da mesma forma do outro, o level, né? Aqui você tem o envelope de amplitude, né? Ele só vai funcionar quando estiver tocando. Se estiver tocando alguma coisa, olha lá. E aqui você tem a afinação.
Dicionário de plugins. E aqui você tem a do formante, que é aquilo que eu já expliquei para vocês. Dicionário. Certo? E, não menos importante, como isso aqui é um sintetizador, você consegue setar isso aqui para qualquer controle, para ele trabalhar esses controles. Então, o que acontece? Note que aqui, ó, tá vendo os quadradinhos aqui, ó? Ó, aqui, ó, tá vendo vários quadradinhos? Então, você vai colocar, por exemplo, aqui. Então, o que você vai fazer? Quando você vir aqui, ó, e clicar nele, ó lá, ó, ele abrindo, tá vendo? Da mesma forma, se eu colocar aqui em cima de um desses, ó, aqui, ó lá, a linhazinha roxa abrindo, tá vendo? Ele vai modular isso aqui. Certo? Então, basicamente, é assim que esse sintetizador funciona. É claro que, para trabalhar com um plugin desse aqui, você vai demandar tempo e muita automação para você achar um som bacana, né? Para ele soar bem. Eu até fiz uma configuraçãozinha aqui, bem mais ou menos, ó, dá uma escutadinha. Dicionário. Dicionário. Dicionário de plugins. Dicionário. Dicionário. Dicionário de dicionário. Tipo, uma coisinha bem mais ou menos assim, precisaria de mais tempo trabalhando e brincando aqui com ele para conseguir criar uma coisa bem bonita. Mas olha, o resultado sonoro vale muito a pena, inclusive para alguns tipos de efeitos. Tem uns efeitos super legais aqui que vem direto dele. Olha isso aqui, que legal isso aqui. Por exemplo. Então tem muita coisa legal que dá pra fazer, que dá pra brincar, principalmente a galera que é do prog e que trabalha com mais efeitos. Assim, esse plugin aqui dá pra fazer um monte de coisa legal e muitas vezes nem precisando utilizar letra, né? Você quer simplesmente fazer um efeito bacana, esse plugin faz muita coisa legal. Gente, eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, a vocês que se inscrevem, que dão as visualizações, que sempre estão aqui ajudando o canal, né? Que sem vocês o canal não seria nada. Tem talvez muitas coisas que esse plugin talvez não ficou muito bem explicada, porque assim como vocês, eu estou tendo contato com vários desses plugins agora lendo o manual, sabe? O bacana de fazer esse canal é que eu faço ele tanto para vocês como para mim. Eu tenho aprendido muito com cada manual que eu estou lendo, cada manual que eu estou estudando. Então eu estou tentando trazer aqui o melhor que eu consigo para vocês. Provavelmente mais para frente tem alguns vídeos que talvez eu queira refazer para dar um conteúdo ainda melhor, certo? Mas eu agradeço de coração a todos vocês que estão aqui e que ajudam este canal a crescer, certo? Muito obrigado mesmo e um abraço e até o próximo vídeo.